meu nome é Linda May, tenho 19 anos e sou ex-participante da edição de 2018 do programa Empoderando a Latinoamérica, que acontece periodicamente no país do México. A primeira edição aconteceu na Costa Rica e as outras edições posteriormente foram acontecendo e até agora e para as próximas edições também acontecem no país do México. Bom, eu gostaria de falar sobre como que eu entrei, que apliquei para o programa. Bom, primeiramente, desde a infância eu tenho um respeito muito grande pela educação. A educação me possibilitou muitas coisas e me possibilitou adentrar na ciência e me possibilitou alçar voos maiores. Eu sei que são coisas que eu não teria conseguido se não fosse pelos sistemas educativos e, enfim, pelas oportunidades que a educação me possibilitou. Só que o que eu comecei a me indagar era sobre, bom, eu tô tendo todas essas oportunidades, mas como que eu posso fazer com que essas oportunidades cheguem nas outras pessoas também? E como que eu posso fazer principalmente para que essas oportunidades saiam de uma elite, saiam de um local em que elas são muito mais disseminadas e que as pessoas usufruem muito mais delas porque têm acesso a elas, para uma localidade em que você não tem, praticamente em classes sociais em que você não tem efetivamente oportunidades que sejam distribuídas para essas pessoas. Então eu iniciei projetos dentro do meu estado e posteriormente apliquei para Empoderando a Latinoamérica. Bom, o fato é que em todos os cantos você tem problemas, problemas sociais, socioeconômicos, socioambientais. E esses problemas muitas vezes, de certa forma, atingem a todos. Então o fato é, observando que isso era como um padrão dentro dos países, principalmente os países da América Latina, porque, de certa forma, a gente tem uma similaridade histórica, cultural, enfim, fazem com que muitas vezes esses problemas existentes sejam problemas que têm como que fatores e indicadores, enfim, que são muito, muito parecidos. Como esses jovens passaram a se indagar como que eles poderiam fazer com que representantes de toda a América Latina pudessem se encontrar, que pudessem debater sobre esses assuntos. E foi aí que surgiu o Empoderando a Latinoamérica, que no caso tem a intenção de fazer um encontro entre representantes desses países, de modo que a gente possa sentar e falar e debater e tentar encontrar soluções que sejam possíveis no futuro próximo para os nossos estados e para os nossos países, para as nossas cidades e para as nossas comunidades. Então, o processo seletivo consistiu basicamente de um ensaio sobre um problema próximo, um microsocial ou macrosocial, desde, não sei, um problema do seu bairro até um problema do seu país e, enfim, se esse problema se interliga com outros países da América Latina. E a gente teve que discorrer sobre isso e, posteriormente, uma entrevista. Bom, durante o curso a gente teve 5 principais atividades, que no caso foram oficina de agência de paz, onde a gente discutiu sobre assuntos relativos ao conceito de paz, se é um conceito existente ou se é um conceito inexistente, paz positiva, paz negativa, microinsultos, macroinsultos, tipos de violência, uma gama de outros assuntos que nos colocaram a pensar sobre isso, pensar criticamente sobre esses problemas e sobre esse conceito de paz, que muitas vezes a gente observa como uma coisa estática, e na verdade não é uma coisa estática, a gente tem conceitos muito abrangentes de paz e que também podem ser muito pequenos, que podem estar contidos em um grupo ou que podem estar contidos em uma conjuntura social maior. A gente também teve oficinas de educação, onde a gente debateu sobre autonomia de gestão escolar, a gente debateu sobre diversos tipos de educação, de diversos tipos de fazer educação, se é uma educação viável, se a educação realmente, como um outro assunto, é uma coisa estática ou se é uma coisa dinâmica. A gente percebeu que
Quando a gente fala de educação, a gente fala muito sobre igualdade educativa, mas não necessariamente a gente necessita de uma igualdade educativa e sim de uma equidade, ou seja, a gente precisa fazer com que a educação ela não seja igual a todos pelo fato de que nós não somos iguais, mas sim fazer com que ela seja acessível a todos. E quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente está falando sobre moldar essa educação para cada aspecto e para cada conjuntura social que a gente vai colocar esses processos educativos e essas instituições, enfim. A gente também teve oficinas de participação cidadã, onde a gente falou sobre como que a gente pode se posicionar como cidadãos. A cidadania muitas vezes é vista como algo que você somente pratica quando você vai na urna, quando é o tempo de eleição, que acontece a cada 4 anos. E não necessariamente isso é verdade. A cidadania ela se faz desde o momento em que você põe o pé para fora de casa, quando você está dentro da sua casa, quando você está dentro das bases sociais, das estruturas sociais, enfim. Então a cidadania é um conceito muito abrangente que deveria ser enxergada em todos os âmbitos da nossa vida, assim como a gente muitas vezes pensa que a política é algo distante, que é algo que está em um patamar que está acima de você, enfim. Mas o fato é que a política ela acontece a todo momento, a diplomacia acontece a todo momento. E o fato de a gente viver na sociedade, de viver em uma conjuntura social, repito, já é uma forma de você estar exercendo política dentro do meio em que você vive. E como que a gente pode participar dos processos democráticos de uma maneira efetiva e como que a gente pode fazer valer esses processos democráticos de certa forma. Nós também tivemos oficinas de ação criativa, que são oficinas que visam fazer com que o espaço do Empoderando a Latinoamérica não seja um espaço somente que abranja aspectos de discussões sobre humanidades, de certa forma, mas fazer também com que esse local seja um local que abranja também os processos criativos. E muitas vezes a gente pode utilizar os processos criativos como maneira de ativismo, como forma de ativismo, como forma de levar, se eu tenho algo que é mais visual, que é mais sensível, muitas vezes a sociedade consegue me entender, consegue entender mais a mensagem que eu quero passar, do que necessariamente somente com discursos e com retóricas, enfim. E isso foi muito interessante também. Eu particularmente participei da ação criativa de fotografia e gostei demais pelo fato de que a gente conseguiu perceber que a fotografia ela é um meio que pode, sabe, onde você consegue passar muita mensagem, que você consegue atingir muitas partes da sociedade de uma maneira bastante efetiva. Muitas vezes o visual é mais efetivo do que, como eu já disse, um texto, enfim, dados. Obviamente que não eram só essas sessões criativas que a gente tinha artes plásticas, teatro, música e todas elas de alguma maneira buscando modos de atingir um ativismo efetivo dentro da sociedade. Enfim. E a gente também teve oficina de gestão de projetos, onde a gente encontrou o viés que a gente realmente queria trabalhar. E no caso, o meu projeto é o Grupo A Rede, aqui dentro do meu estado, que no caso trabalha com 2 viés, que é o PDJ, que é o Programa de Desenvolvimento Educativo e Juvenil, e o PAP, que é o Programa de Aceleração de Projetos. Os dois ainda estão sendo encaminhados, a gente ainda está trabalhando neles e vai ter que trabalhar muito mais para ele ter uma abrangência. A gente quer implementar o mais rápido possível para que a gente possa ter resultados mais efetivos e mais rápidos possíveis também. Então a gente não quer somente abranger o nosso estado, obviamente que a gente quer abranger outros estados, mas percebendo as demandas, né, a gente tem que perceber que há demandas, que esses problemas existem e que e principalmente a gente tem que buscar uma solução para eles. Muitas vezes não basta somente você criticar um problema ou perceber que ele existe, mas você também tem que buscar uma resolução. Acho que isso é que é o importante, foi isso que o Empoderando a Latinoamérica fez com a gente. Buscar uma resolução para esses problemas. E as experiências, né? Primeiro que tudo foi muito maravilhoso, mas eu gostaria de destacar uma coisa que para mim foi uma das mais importantes, que foi o fato de estar com jovens que pensam da mesma forma, muitas vezes não necessariamente da mesma forma, mas de uma forma muito similar. E é importante também que a gente não pense da mesma forma. É importante que a gente tenha argumentos que sejam diferentes, que sejam divergentes, para que a gente consiga encontrar uma solução e para que a gente consiga
debater. O debate é muito importante para que a gente possa aclarar nosso pensamento. E o debate crítico também. E foi isso que o Empoderando Latinoamérica fez. E é basicamente essa a proposta do Empoderando Latinoamérica. E jovens de todos os cantos da América Latina, Colômbia, Peru, Equador, Uruguai, Paraguai, enfim. E, bom, a gente sentava e começava a falar, e começava a perceber, e começava a citar, e a gente chegava na conclusão, tipo, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso. E realmente meu pensamento estava diferente. Pessoas de todos os contextos e que levam muita experiência. Então, se você quer ir, pense principalmente em estar muito aberto a novas culturas, estar muito aberto a novos contextos, a tentar entender esses contextos e saber que eles existem e muitas vezes admitir que você estava errado em certas coisas e que talvez você deva pensar melhor sobre isso e que deva encontrar um diálogo que seja acessível a todos, em que todos possam falar e ter voz. Bom, os conselhos que eu dou é que vocês devem estar abertos a realidades diferentes, dispostos ao debate e que tenham energia para as atividades e para as oficinas. Porque é muito importante a gente perceber também que o Empoderando da Latinoamérica não é só debate a todo momento e você fica tipo, nossa, meu Deus, é só debate, é só debate. Tem muito debate, mas não é só debate, não é só discussão. Às vezes a gente senta, a gente tem um momento de confraternização, às vezes a gente quer esquecer que a gente estava falando sobre, não sei, um problema social muito ferrone, muito pesado. E existem oficinas, existem as atividades que são extras. Mas o fato é que o Empoderando Latinoamérica me deu a possibilidade de perceber o mundo de uma maneira bem melhor e de uma maneira crítica. E isso realmente está me fazendo muito bem. Eu realmente estou percebendo que existem erros meus e que existem erros de pessoas que estão próximas, que existem erros de conjunturas sociais que eu estou participando, que são muito fortes. E eu ainda continuo cometendo esses erros, obviamente que tenho muito para mudar. Ainda não sou aquilo que eu devo ser nesses contextos, mas o fato é que a gente tem que pensar que é um melhoramento constante quando a gente fala sobre militância, quando a gente fala sobre ativismo, quando a gente fala de, consciência social, a gente está falando sobre melhoramentos constantes. Então, isso que possibilitou pra gente perceber que a gente tem a missão, é o nosso dever buscar soluções. E muitas vezes a gente tem energia, a gente tem possibilidade, mas a gente tem medo. E a gente não quer sair da nossa zona de conforto para ajudar, não quer sair da nossa zona de conforto para falar, para se fazer ouvir. A gente reclama muitas vezes sobre processos corruptíveis, a gente reclama sobre processos de pobreza sistemática e de ciclos sistemáticos de problemas estruturais, mas a gente não procura defender as soluções, a gente não procura soluções que sejam efetivas, a gente não procura soluções. Mesmo que soluções não sejam efetivas, a gente tem que procurar soluções. Então, o que eu gostaria de dizer é que bom, você não necessariamente precisa participar do Empoderando a Latinoamérica para você ter esse pensamento, assim. A gente tem que pensar que a todo momento a gente tem que fazer alguma coisa e isso deve ser uma meta e não somente uma idealização. Que a gente deixe menos os problemas para esferas políticas e, enfim, para o Estado, que a gente consiga perceber que a gente também é parte do problema e que, de certa forma, direta ou indiretamente, a gente é atingido pelos problemas. E não só por isso, mas a gente precisa encontrar uma solução para eles. Obrigada. E eu espero espero que eu tenha aclarado a mente de vocês sobre o Empoderando Latinoamérica. Casi no estás, el agua te vuelve tibio, así te